Nunca imaginei que um simples comentário em uma foto minha no Instagram pudesse se transformar em uma história de terror. Era março de 2023, eu tinha acabado de postar uma foto tomando um café na Padaria Real, aqui no centro de Porto Alegre. A mensagem dizia apenas: "Esse café combina com você." Achei até fofo no começo. Pensei que fosse algum seguidor admirador. Mal sabia eu que aquele comentário aparentemente inocente seria o início de um pesadelo que mudaria minha vida para sempre. As mensagens começaram a ficar mais frequentes, mais pessoais. O perfil não tinha foto real, apenas uma imagem abstrata em tons de azul, e o nome era algo genérico como User 78459. O que me causou o primeiro arrepio de medo foi quando ele comentou sobre como eu ficava linda com aquela saia florida que eu estava usando naquele exato momento. E eu não tinha postado nenhuma foto naquele dia. Comecei a olhar em volta enquanto caminhava pelo parcão, sentindo aquela sensação horrível de estar sendo observada. O terror começava a se instalar na minha rotina. Bloqueei o perfil imediatamente, claro, mas foi como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. Em menos de uma hora, começaram a chegar mensagens de outros perfis, cada um com um número diferente, mas todos com o mesmo padrão de escrita, o mesmo jeito de se expressar. O relato que faço agora ainda me dá calafrios. Eles começaram a descrever minha rotina diária de forma perturbadora. Essa sua pintinha no pescoço, logo abaixo da orelha esquerda. Como será que ela seria ao toque? Você sempre pede café com leite às 9h47. O cheiro do seu perfume é mais forte depois que você sua na academia. A história tomou um rumo ainda mais inacreditável quando comecei a receber fotos. Não eram fotos que eu tinha postado, eram fotos minhas tiradas sem que eu percebesse. Eu atravessando a Borges de Medeiros, eu esperando o sinal abrir na João Pessoa, eu conversando com uma amiga no mercado público. As legendas eram doentias. Essa blusa vermelha realça seu pescoço delicado. Dá vontade de apertar. Ou você fica linda, concentrada, mordendo o lábio enquanto lê algo no celular. Imagino como seria ouvir seus gritos. O medo tinha se transformado em pânico puro. Fui à polícia, fiz um boletim de ocorrência, mas eles disseram que precisavam de mais evidências para agir. Mais evidências? Eu tinha dezenas de mensagens ameaçadoras, fotos tiradas sem meu consentimento, provas de que estava sendo perseguida. Foi numa noite de quinta-feira que recebi a mensagem que me fez perder o chão. Era um vídeo curto, gravado através da janela do meu quarto no terceiro andar. No vídeo eu estava dormindo. O terror não estava apenas na imagem, estava no áudio. A respiração pesada, quase ofegante, e uma voz sussurrando meu nome repetidamente, como uma ladainha doentia. Em determinado momento, a pessoa no vídeo encosta a mão no vidro e começa a deslizar os dedos, como se estivesse me acariciando à distância. O pior? Dava para ver que a gravação tinha sido feita naquela mesma noite. Eu estava usando a camisola que tinha acabado de vestir 2 horas antes. Um dia cheguei em casa e percebi algo diferente. Um cheiro estranho no ar, como perfume masculino. Meu coração gelou quando entrei no quarto. Todas as minhas roupas íntimas tinham sumido das gavetas. No lugar delas, havia um bilhete escrito com letra tremida. Agora tenho um pedacinho seu comigo, para sempre. Durmo com elas toda noite, imaginando você. A náusea foi imediata. Troquei todas as fechaduras, mas 2 semanas depois, encontrei todas as peças de volta nas gavetas, usadas e com manchas suspeitas. Naquela mesma semana, comecei a receber fotos ainda mais perturbadoras. Eu dentro do banheiro da empresa, trocando de roupa depois da academia. Eu no vestiário da academia. Eu através da janela do banheiro da minha casa. Cada foto vinha com descrições explícitas do que ele queria fazer comigo.
algumas tão violentas que me faziam vomitar só de ler. O relato mais assustador? Uma sequência de fotos minhas dormindo em diferentes noites com diferentes pijamas. Em uma delas, havia uma mecha do meu cabelo cortada sobre o travesseiro. Mecha que só fui perceber que faltava dias depois. A polícia finalmente começou a investigar a sério depois dessa sequência de fotos. Eles rastrearam os IPs das mensagens e descobriram que todas vinham do mesmo local, um endereço comercial no centro da cidade. Era o prédio onde eu trabalhava. O stalker era Carlos, um cara do TI que mal trocava 2 palavras comigo nos corredores. Quando a polícia invadiu o apartamento dele, encontraram um quarto inteiro dedicado a mim. Paredes cobertas com minhas fotos, peças de roupa roubadas, até um diário detalhando cada movimento meu nos últimos meses. Ele foi preso, confessou tudo. Disse que era apaixonado por mim desde que eu entrei na empresa. Mas mesmo depois de tudo resolvido, mesmo sabendo que ele está preso, eu ainda verifico 2 vezes se tranquei a porta. Ainda olho por cima do ombro quando ando na rua. Ainda fecho todas as cortinas antes de dormir. O pior, as fotos que a polícia encontrou no apartamento dele, havia muito mais do que as que ele tinha me enviado. Muito mais. E algumas eram de dentro da minha casa, tiradas enquanto eu tomava banho. Algumas cicatrizes são invisíveis, mas nunca deixam de doer. Não é fácil morar sozinho em São Paulo, especialmente depois de uma vida inteira morando com a família em Curitiba. Mas aos 32 anos, depois de conseguir uma promoção na empresa, finalmente me mudei para um apartamento na Vila Mariana. Um lugar pequeno, mas aconchegante, num prédio antigo daqueles com história para contar. O que eu não sabia é que aquele apartamento já tinha um frequentador assíduo e que eu estava prestes a viver uma história de horror que ninguém acreditaria ser real. Começou com pequenas coisas. Um copo fora do lugar, uma janela que eu tinha certeza de ter fechado, entreaberta. O nível do leite na garrafa mais baixo do que eu lembrava ter deixado. No começo, duvidei de mim mesmo. Afinal, quem nunca esqueceu onde deixou algo ou se realmente fez alguma coisa? Mas então comecei a notar outros detalhes mais perturbadores. Manchas úmidas no tapete do banheiro quando eu chegava do trabalho, como se alguém tivesse tomado banho. O sofá levemente amassado, ainda morno, como se alguém tivesse acabado de se levantar. O medo começou a crescer junto com a certeza. Eu não estava sozinho naquele apartamento. Instalei câmeras escondidas em todos os cômodos. O terror da espera para ver as gravações era quase insuportável. Na primeira noite, nada aconteceu. Na segunda, também não. Na terceira noite, finalmente apareceu algo nas gravações que fez meu sangue gelar. Por volta das 3 da manhã, a maçaneta da porta da cozinha girou lentamente. Uma figura entrou, movendo-se com a familiaridade de quem conhece cada centímetro do lugar. Era um homem aparentando uns 40 anos, usando roupas comuns. Não era um ladrão qualquer. O que vi nas gravações seguintes é algo que ainda me dá pesadelos. Ele não apenas entrava, ele vivia no meu apartamento enquanto eu estava fora. Usava meu banheiro, comia minha comida, assistia TV no meu sofá. Mas o pior, o verdadeiramente perturbador, era como ele interagia com minhas coisas. Cheirava minhas roupas demoradamente. Deitava na minha cama, abraçando meu travesseiro. Passava horas olhando minhas fotos e documentos. Em uma gravação particularmente assustadora, ele vestiu uma das minhas camisas e ficou se olhando no espelho, imitando meus gestos que ele aparentemente tinha decorado. Levei as gravações para a polícia imediatamente. Eles identificaram o invasor como Ricardo, um vizinho do apartamento ao lado. Quando invadiram o apartamento dele, encontraram algo inacreditável. Uma parede inteira coberta com anotações sobre minha rotina, horários de entrada e saída,
nomes das pessoas que me visitavam. Havia também dezenas de fotos minhas, tiradas de dentro do meu próprio apartamento enquanto eu dormia. O relato dos policiais me causou um horror profundo. Ele tinha feito cópias das minhas chaves muito antes de eu me mudar, pois já fazia isso com o antigo morador. O mais perturbador foi descobrir que Ricardo tinha um histórico de invasões similares em outros prédios. Em seu apartamento encontraram objetos pessoais de várias outras pessoas, roupas íntimas, escovas de dente, diários. Ele não roubava nada de valor, só queria viver a vida de outras pessoas, segundo ele mesmo disse à polícia. Mas o pior veio depois. Durante o interrogatório, ele revelou que às vezes ficava escondido no meu armário enquanto eu estava em casa, apenas me observando viver. Só de pensar nas noites em que dormi com ele a metros de distância, me observando respirar, me faz querer gritar. Em uma gaveta no apartamento dele, a polícia encontrou um diário detalhado sobre mim. Páginas e páginas descrevendo cada momento que ele passou me observando, cada objeto meu que ele tocou, cada momento em que ficou perto de mim sem que eu soubesse. Havia até um plano macabro para um encontro especial que ele planejava ter comigo em breve. Depois disso tudo, me mudei imediatamente. Hoje moro em outro bairro, num prédio com segurança 24 horas. Mas toda noite, antes de dormir, ainda verifico dentro do armário. Algumas vezes, quando estou sozinho em casa, ainda sinto como se alguém estivesse me observando. Acho que nunca mais vou me sentir realmente seguro em lugar nenhum. Era para ser o momento mais feliz da minha vida. Depois de anos cantando em barzinhos em Belo Horizonte, finalmente tinha conseguido um contrato com uma gravadora. Meu primeiro single, Noites de Solidão, estava tocando nas rádios de Minas e eu começava a fazer shows maiores. Foi quando recebi a primeira carta. Uma história de terror que duraria anos e que até hoje me faz questionar se vale a pena perseguir seus sonhos. No começo, as cartas pareciam inofensivas, páginas e páginas sobre como minha música tinha tocado a alma dele, como minha voz era um presente divino. Ele assinava apenas como seu anjo. Todo artista gosta de receber carinho dos fãs, né? Mas logo o tom começou a mudar. Ele dizia que éramos almas gêmeas, que tínhamos uma conexão especial. As cartas vinham com fotos minhas que ele tirava durante os shows, cada vez mais próximas. O medo começou quando percebi que algumas fotos eram tiradas na rua, no supermercado, na academia. O relato que mais me assustou foi quando ele descreveu em detalhes uma conversa que tive com minha mãe no telefone, da varanda do meu apartamento. Falava das minhas expressões, das palavras exatas que usei. Era inacreditável. Ele estava me observando de algum lugar. As cartas começaram a ficar mais intensas, mais possessivas. Você é minha razão de viver, ele escrevia. Sem você, não existe motivo para continuar. Comecei a receber presentes estranhos, mechas de cabelo que ele dizia serem dele, pequenos objetos pessoais, até um dente que ele alegava ter guardado da infância. Num show no Palácio das Artes, ele finalmente tentou uma aproximação física. Eu estava no camarim me preparando quando ouvi a confusão lá fora. Ele tinha passado pela segurança dizendo ser da produção. Quando entrou no camarim, o terror que senti foi indescritível. Era um homem aparentando uns 40 anos, magro, cabelos grisalhos. Seus olhos... Havia algo errado com seus olhos. Uma obsessão doentia que me gelou a alma. Ele avançou em minha direção segurando um buquê de rosas vermelhas e uma caixa pequena. A segurança conseguiu detê-lo a tempo, mas o que encontraram na caixa me persegue até hoje. Um anel de noivado e uma seringa com algum tipo de sedativo. No bolso dele havia uma carta detalhando como seria nosso casamento surpresa. Ele tinha alugado uma cabana isolada na Serra do Cipó, onde passaríamos nossa lua de mel.
Havia também fotos da cabana, que ele já tinha decorado com fotos minhas por todas as paredes. A polícia descobriu que ele era um professor universitário, respeitado, casado. Ninguém suspeitava de sua obsessão. Anos se passaram. Ele foi preso e depois internado numa clínica psiquiátrica. Achei que finalmente poderia seguir minha vida em paz. Mas, há 6 meses, recebi uma carta que fez meu sangue gelar. Meu amor, estou voltando. Dessa vez faremos direito. A letra era inconfundível. De alguma forma, ele tinha conseguido sair da clínica. A polícia está investigando, mas até agora não o encontraram. Meus shows agora têm segurança reforçada. Mudei de casa 3 vezes, mas o terror continua. Cada rosto na plateia pode ser ele disfarçado. Cada carta de fã pode esconder uma ameaça. O pior não é o medo constante. É como isso mudou minha relação com a música. Aquilo que era minha paixão, minha forma de me expressar, virou uma fonte de ansiedade. Cada vez que subo no palco, dou uma escaneada rápida na plateia procurando por ele. Cada carta de fã agora passa por uma equipe de segurança antes de chegar até mim. Às vezes me pego pensando se deveria ter escolhido uma vida normal, longe dos holofotes. Mas então lembro que ele poderia ter se fixado em qualquer pessoa, garçonete, professora, vendedora. O horror não escolhe profissão, não escolhe classe social. Ele simplesmente acontece. Era uma noite de quinta-feira em São Paulo e eu tinha acabado de sair de um jantar nos Jardins com minha namorada Ana. A gente estava comemorando nosso aniversário de 3 anos juntos no Fasano, aquele restaurante chique que a gente sempre sonhou em ir. O relógio marcava 23 horas quando pegamos a Paulista em direção à nossa casa em Pinheiros. Foi ali que notei pela primeira vez aquele Corolla branco, modelo antigo, vidros escuros, seguindo a gente. No começo achei que era coisa da minha cabeça, afinal São Paulo é gigante, mas todo mundo acaba pegando os mesmos caminhos, né? Que história mais inacreditável estava prestes a começar. Tentei manter a calma enquanto dirigia, mas meu coração começou a acelerar quando percebi que o carro continuava ali, 3 carros atrás, sempre mantendo a mesma distância. Ana ainda não tinha percebido nada. Estava distraída contando sobre os planos dela para nossa próxima viagem. Decidi fazer um teste. Em vez de pegar a Rebouças, entrei numa rua menor do Jardim Europa. O medo começou a tomar conta quando vi pelo retrovisor que o Corolla fez a mesma curva. Nessa hora, Ana parou de falar e notou minha atenção. Ela sempre foi mais observadora que eu. As ruas estavam ficando mais vazias e aquele terror silencioso só aumentava. Decidi fazer mais algumas curvas aleatórias, entrando em ruas residenciais que eu nem conhecia direito. O Corolla continuava lá, como uma sombra persistente. Ana já estava em pânico, agarrada ao celular, tentando ligar para a polícia. Mas as mãos dela tremiam tanto que ela mal conseguia desbloquear a tela. Foi quando percebi que tinha entrado numa rua sem saída. Um erro que todo protagonista de filme de horror comete, mas que eu nunca achei que aconteceria comigo na vida real. Dei ré o mais rápido que pude, mas o Corolla já tinha parado atrás da gente, bloqueando a saída. Meu relato do que aconteceu depois ainda me dá arrepios. 3 homens saíram do carro, todos usando máscaras brancas, simples, daquelas cirúrgicas mesmo. Eles não correram em nossa direção. Andaram calmamente, como se tivessem todo o tempo do mundo. Um deles carregava algo na mão que brilhou sob a luz do poste. Ana gritava. Eu tentava dar ré mesmo com o carro atrás, girando o volante freneticamente procurando qualquer brecha. Em um momento de desespero puro, fiz a única coisa que me ocorreu. Acelerei em direção à lateral da rua, subindo pela calçada e passando raspando entre uma árvore e o muro de uma casa. O barulho de metal sendo arranhado foi horrível, mas conseguimos passar. Os homens voltaram correndo para o Corolla e a perseguição recomeçou pelas ruas do bairro.
Minha única ideia era tentar chegar até a delegacia mais próxima, que eu sabia que ficava ali perto, na Rua Tupi. Foram os minutos mais longos da minha vida. A perseguição pelas ruas de Pinheiros virou um pesadelo em alta velocidade. O Corolla não só nos seguia, ele começou a fechar a gente contra os carros estacionados, tentando nos forçar a parar. Eu ultrapassava sinais vermelhos, subia em calçadas, fazia curvas impossíveis, tudo para tentar despistar aqueles malucos. Ana chorava copiosamente ao meu lado e, entre soluços, ela dizia que tinha conseguido fazer a ligação para a polícia, mas na correria ela nem sabia dizer direito onde a gente estava. O horror daquela situação parecia não ter fim. Em determinado momento, entramos na Teodoro Sampaio e o movimento do comércio já tinha acabado há horas. As ruas desertas só aumentavam nossa sensação de desamparo. Numa curva particularmente fechada, perto do cemitério São Paulo, algo inacreditável aconteceu. Um dos homens conseguiu se debruçar para fora da janela do Corolla enquanto o carro emparelhava com a gente. Ele segurava algo que parecia uma barra de ferro e começou a golpear a lateral do nosso carro. O barulho metálico ecoava dentro do veículo, junto com nossos gritos de terror. Foi quando percebi que eles não queriam só nos assustar, queriam realmente nos machucar. O relato que faço agora não transmite nem metade do pânico que senti naquele momento. Ana, num impulso de sobrevivência, pegou sua bolsa e jogou pela janela, acertando em cheio o rosto do agressor. Isso nos deu alguns segundos preciosos de vantagem enquanto ele se desequilibrava e o Corolla precisava reduzir a velocidade. Quando finalmente avistei a delegacia, senti um alívio momentâneo. Mas o que aconteceu em seguida é algo que até hoje me faz questionar a realidade. Assim que entramos no estacionamento da delegacia, o Corolla simplesmente desapareceu. Não dobrou em outra rua, não diminuiu a velocidade. Simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. Os policiais fizeram uma busca na região, mas nunca encontraram nenhum sinal do carro ou dos homens. Até hoje, todo carro branco que vejo no retrovisor me faz segurar a respiração por um segundo. O campus da UFRJ é enorme e mesmo depois de 2 anos estudando arquitetura ali, eu ainda descobria lugares novos todos os dias. Era meu lugar favorito no Rio, com aquela mistura única de prédios históricos e modernos, sempre cheio de vida e movimento. Até aquela tarde de março, quando percebi pela primeira vez aquele cara me observando na biblioteca. Um relato de horror que começou tão sutilmente, mas que mudaria minha vida para sempre. No começo eram apenas olhares. Eu estava concentrada, estudando para uma prova de teoria da arquitetura, quando senti aquela sensação estranha. Você sabe, aquele arrepio na nuca que avisa que tem alguém te observando. Levantei os olhos e lá estava ele, 3 mesas à frente, fingindo ler um livro. Nossos olhares se cruzaram por um segundo e ele desviou rapidamente. O medo ainda não existia, mas uma sensação incômoda começou a se instalar. Os encontros foram ficando mais frequentes. Ele estava no bandejão quando eu almoçava, aparecia nos corredores entre as aulas, sempre mantendo aquela distância calculada. Uma história que parecia saída de um filme de suspense começou a se desenrolar. Eu o via em todos os lugares, na fila do café, na Xerox, até no ponto de ônibus. Mudei meus horários, troquei minhas rotas, mas ele sempre me encontrava. O terror começou quando percebi que ele sabia exatamente meus horários. Não era coincidência. Numa quarta-feira, ele finalmente ultrapassou o limite. Eu estava saindo da última aula, já era noite, e o campus estava mais vazio que o normal, por causa de uma greve dos funcionários. Ele me abordou perto do estacionamento dos professores. Inacreditável como algumas pessoas podem parecer tão normais por fora, mas carregar tanta obsessão por dentro. Era um cara comum.
Devia ter uns 25 anos, vestido com uma camisa social e calça jeans. Ele sabia meu nome, sabia onde eu morava, tinha decorado minha rotina inteira. Me mostrou fotos minhas no celular dele, fotos que eu nem sabia que existiam. O que aconteceu em seguida ainda me dá pesadelos. Ele tirou uma faca da mochila, uma daquelas pequenas, tipo canivete. Não apontou para mim, mas ficava passando de uma mão para outra, num movimento quase hipnótico, enquanto dizia que precisávamos conversar, que eu tinha que entender o quanto ele me amava. Quando tentei me afastar, ele agarrou meu braço com força. Consigo sentir a marca dos dedos dele até hoje. Por sorte, eu tinha instalado um aplicativo de segurança depois que comecei a notar ele me seguindo. Apertei o botão de pânico no celular que estava no meu bolso. O alarme do celular começou a tocar alto, muito alto, e luzes começaram a piscar. Ele se assustou e afrouxou o aperto no meu braço. Foi o suficiente para eu me soltar e correr. Corri como nunca tinha corrido na vida, gritando por ajuda. 2 seguranças que estavam por perto ouviram e vieram correndo. Ele tentou fugir, mas foi pego. Na delegacia, descobrimos que ele nem era aluno da faculdade. Tinha falsificado um crachá só para me seguir. Tinha um caderno inteiro com anotações sobre mim, minhas aulas, meus amigos. Hoje, 3 anos depois, ainda não consigo andar sozinha à noite. Transferi meu curso para o campus do centro. Mudei de casa, mudei meu visual, mas o medo permanece. Todas as vezes que sinto alguém me observando, mesmo que seja só uma pessoa normal olhando casualmente, meu coração dispara. O pior não é o que aconteceu, é saber que poderia ter sido muito pior. A faca que ele carregava não era para me assustar. Na casa dele, a polícia encontrou outras facas, cordas e um mapa detalhado de lugares isolados do campus. Ele tinha planos que, graças a Deus, não conseguiu realizar. Se essas histórias te arrepiaram, ajude o nosso canal a revelar mais pesadelos reais. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, principalmente, inscreva-se no De Luzes Apagadas. Afinal, o assustador, o bizarro e o estranho sempre aparecem de luzes apagadas.